Tudo bem, pessoal? Meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos ao meu canal, AP Aleatório. Trouxe esse conteúdo para vocês, espero que gostem, não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscreverem. Isso é muito importante, para que eu continue trazendo vídeos de ótima qualidade para vocês, ficarei super grato. Obrigado. Falta um jogo, mas o Flamengo encaminhou a classificação na Conmebol Libertadores. Goleada, festa, bom desempenho de alguns jogadores. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. É um Maracanã com mais de 63 mil pessoas. O Flamengo conseguiu uma vitória expressiva sobre o Bolívar. 4-0, abriu o placar logo com menos de 1 minuto de jogo com o Gerson, fez o seu dever de casa e voltou à zona de classificação do Grupo E. Agora tem 7 pontos contra 10 do próprio Bolívar, então o Flamengo precisa de uma vitória simples contra o Milionários na última rodada para avançar às oitavas de final, pelo menos em segundo lugar. O Flamengo tem o mesmo número de pontos, 7, do Palestino, mas tem vantagem no saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo é positivo de 4 e o do Palestino é negativo de 3. Como eu disse, uma grande festa aqui no Maracanã. O Flamengo abriu o placar muito rapidamente, primeiro ataque basicamente, aí o Gerson fez 1-0. O Flamengo até levou um susto, levou uma bola na trave, mas logo depois fez 2-0 com Ayrton Lucas. Ainda no fim do primeiro tempo, o Cebolinha sacramentou o 3-0, deu mais tranquilidade. Na segunda etapa, o Pedro ampliou o placar, fez 4-0 para o Flamengo. Aí sim, ficou tudo mais tranquilo no Maracanã. O Flamengo garantiu a sua classificação. E aí ouvimos, claro, os personagens aqui, como por exemplo, Gabigol, que entrou e foi muito ovacionado, o artilheiro Pedro e Gerson, craque da partida importantíssima do Flamengo no Maracanã. Como eu sempre falo, o time que joga bem está mais próximo da vitória. No final de semana fizemos um bom jogo, saímos vitoriosos. Hoje, novamente, conseguimos começar forte, abrimos o placar ali, fizemos um bom jogo e saímos mais uma vez vitoriosos. Muito feliz pela vitória, feliz ainda mais pelo desempenho do time que nós merecemos. Hoje foi um grande jogo, assim como o último contra o Corinthians. A gente buscava essas vitórias, ter essa sequência de vitória. Encontramos o caminho, fizemos um bom jogo no último jogo também. É claro que não vai ser sempre que a gente vai golear, como foi hoje. Um jogo difícil também contra a equipe que sabe sair jogando, tenta sair jogando, mas a gente teve esse equilíbrio defensivo, ofensivo também. Então é buscar essa constância, buscar essa sequência de vitórias, continuar vencendo, porque a equipe que a gente tem é de muita qualidade, todos ali que estão jogando, que estão no banco, tem muita qualidade e é isso que a gente vai buscar, buscar vencer a cada jogo. É continuar trabalhando, continuar evoluindo, sabemos que ainda podemos melhorar. Claro que foi uma vitória muito importante, uma vitória que a gente precisava. Mais uma vitória contundente, com o time jogando bem, criando chances. Então é continuar assim que tem muito pela frente. Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1-0. Depois, pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. E talvez essa referência que ele tenha feito tenha sido nesse momento que a bola deu no pau. E o jogo dos diversos jogos teve 80 minutos, talvez, com domínio e controle nosso. A gente não responde ou vai jogar em cima por causa disso, não. A gente, pelo carinho do manto, pela responsabilidade do Flamengo, pelo torcedor que nos acolhe, por aquele que vem nos incentiva, que entende o nosso momento ruim, tem uma dimensão muito grande. Quantos milhões são? 48, 50 milhões. Então a gente tem que ter cuidado para não pegar daqui a pouco alguns que possam representar aquilo que não é. Então é isso, o Flamengo volta a jogar pela Libertadores daqui a 2 semanas contra o Milionários aqui mesmo no Maracanã, com a paralisação do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo pela Copa do Brasil contra o Amazonas fora de casa na próxima semana. É isso, o Flamengo enfrentaria o Vasco neste final de semana, mas as próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro estão adiadas. Vamos falar sobre isso já da decisão da CBF. Tá aí o motor de La Nação, podia ser de La Nación, né? Nico de la Cruz, enquanto esteve em campo contra o Bolívar, 49 ações com bola, 38 passes tentados, 2 chances criadas, 15 ações progressivas, 3 posses recuperadas no ataque. Atuou quase 60 minutos. Então
Então, primeiro e segundo em tudo. O De La Cruz, um dos grandes jogadores, mas esse já vinha bem há algum tempo, né? Mesmo nos maus momentos, Elton, o De La Cruz se destacava. Agora, o conjunto, vários jogadores, o Gerson marcando o gol logo de cara, a gente vai falar já sobre ele também, o Pedro, o Cebolinha. Quer dizer, e o tom que a gente viu, a rapaziada do Flamengo, era, depois do Corinthians, jogamos bem, jogamos melhor ainda contra o Bolívar, o Tite falou em supremacia. Parece que o Flamengo encontrou o caminho do bom futebol. E ele fez essa ponderação, né, o Tite, com relação aos desempenhos recentes. Acho que é reencontrar, se reconectar com o bom futebol. E era importante também em resultados expressivos, né? O Bolívar não é um time qualquer. A gente já falava, desde a temporada passada, uma equipe que liderava o grupo do Palmeiras e só perdeu essa liderança no confronto direto na última rodada. No ano seguinte, cai no mesmo grupo do Flamengo e, nesse momento, né, tem a vantagem de fazer apenas um ponto na última rodada para terminar em primeiro lugar. Então, o Flamengo não enfrentou a equipe qualquer. A gente muitas vezes pondera pela tradição das equipes na Libertadores e esquece o momento, o trabalho que tem sido feito, né, o lastro recente, e o Bolívar tem mostrado a evolução dentro da competição. Então, acho que é um ponto importante a ser ponderado, porque o Flamengo enfrentou uma equipe bem competitiva. E como o Tite até ressaltou, né, é uma equipe que tem essa característica de fazer marcação-pressão, de tentar subir um pouco mais suas linhas para roubar a bola no campo de ataque. O Flamengo, como fez o gol cedo, conseguiu controlar melhor, né, esse ímpeto do Bolívar. O Bolívar que depois conseguiu ali ameaçar um pouco mais o Rossi, né, ser um time que sobrecarregou mais o sistema defensivo do Flamengo, mas demorou muito pouco e sim, o Flamengo controlou a partida o tempo inteiro, né? 50% de posse de bola para cada não diz muito o que foi o jogo. O Flamengo teve esse controle muitas vezes sem a bola, tentando recuperar isso aí em velocidade. E aí também, né, essa formação inicial contribuiu muito, com o Everton e o Ayrton Lucas de um lado, dando muita profundidade, né, e sendo um lado que era bem exigido nesse sentido de velocidade, até porque o lado direito da defesa do Bolívar, né, que tinha o Saavedra, era um cara que avançava bastante e precisou se segurar um pouco mais na marcação. Então o lado esquerdo do Flamengo funcionou. Do lado direito, o Gerson tendo liberdade, né, para ser um meio amador pelo lado, como muitas vezes o Flamengo já teve o Everton Ribeiro, às vezes o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, né, aquele meio armador jogando pelo lado direito. O Gerson canhoto trazia para dentro também, o Varela fazia essas ultrapassagens. E aí veio o equilíbrio tal, famoso equilíbrio que o Tite fala há muitos anos, né? E esse equilíbrio a gente viu nesse jogo contra o Bolívar, que resultou também num placar expressivo, né, Edu? Eu acho que o Flamengo também soube aproveitar melhor as oportunidades que criou e por isso conseguiu esse excelente resultado. Não garante ainda na última rodada o Flamengo depender, já sabia disso inclusive, né? De não depender só de si na última rodada para garantir esse primeiro lugar do grupo, mas existe essa esperança do Bolívar tropeçar em casa, o que eu acho muito difícil. E o que mostra também, né, o tamanho da campanha que faz a equipe boliviana nesse grupo do Flamengo, que tem outras duas equipes, talvez ali coadjuvantes, o Milionários brigasse um pouco mais e decepciona, e o Palestino que chegou aí heroicamente, né, à fase de grupos e que pode, inclusive, né, ser a pedra do sapato do Flamengo na última rodada, porque tem o mesmo número de pontos da equipe brasileira. É isso, mas o que está pintando, o Bolívar recebe em La Paz o Palestino, quer dizer, o que está pintando é Bolívar em primeiro, Flamengo recebe o Milionários. Então, o que está pintando no momento, mais provável é o Flamengo segundo colocado. E aí tem muito torcedor, e acontece aqui na redação da ESPN, torcedor que vai ficando em primeiro em outros grupos e fala, o Flamengo pode chegar no caminho, é compreensível esse raciocínio. O Elton falou do Gerson, vamos falar do Coringa? Põe na tela. O Coringa sorri, olha lá, ele tá olhando com uma cara assim, viu, fã de esporte, quer tomar um drible? Não é essa a carinha dele? Bom, nos últimos 3 jogos do Flamengo, 270 minutos, 21 ações na área rival, 11 chances criadas, fez o primeiro gol hoje na partida contra o Bolívar, né? 23 duelos vencidos, então primeiro em quase tudo, só em gol
que ele é o segundo colocado. E participou ainda das jogadas, das assistências dos gols de Ayrton Lucas e Pedro contra o Bolívar. Aí, rapaziada, que chocolate que o Flamengo deu, hein? O Flamengo entra na briga, o Tite arrebentou. Foi um jogo incrível do Flamengo. Era para ser um 5. Que chocolate. Que chocolate do Flamengo. Parabéns ao Flamengo. Isso era tão fácil, né? Era tão óbvio, né? Bastava ele ter olhado um pouquinho só dos vídeos do Flamengo do Jorge Jesus. Ele ia ver que o grande barato daquele time, o grande diferencial daquele time era justamente a marcação-pressão e 4 jogadores no meio-campo, com uma dupla de ataque. O que ele fez agora, e finalmente parece que fez para sempre, espero que não volte jamais com um maldito e chechelento esquema posicional de 4-3-3 com os pontinhas, ele botou o Gerson na posição que era antigamente do Everton Ribeiro. E o Gerson, há 2 jogos, é um dos melhores do time. No último jogo, ele e Lohan foram os melhores. Hoje, ele e De La Cruz foram os melhores. Ou seja, o Gerson está gastando a bola. E eu gosto muito de ver isso, porque a nossa turma aqui de amigos da internet adoravam tirar o Gerson para nada, né? Esculhambavam o Gerson, preguiça, moleza, tá? Eu concordo que alguns jogos, principalmente quando ele era escalado de segundo volante, ele não estava indo bem. Não é mais a dele. Não é a dele, principalmente num esquema posicional, com 2 pontinhas abertos e um centroavante de cone lá na área. O meio-campo ficava muito exposto. Agora, ele jogando como 4º homem de meio-campo. Não entre nessa balela. Vai ter aquela turma de adoradores de técnica, que existem na internet muito. Tem vários analistas táticos que são adoradores de técnica. Para eles, os técnicos não erram nunca. Já tem alguns explicando que esse esquema era o esquema que o Tite usava no Corinthians, que não há novidade nenhuma disso. Tá bom, tá legal. Agora, por que ele veio, então, com o 4-3-3 chechelento de pontinhas e tentou empurrar pela goela abaixo de todo esse elenco? Se ele tinha esse esquema já, conversa que tinha. Podia, no Corinthians o Jadson fazia um pouco esse papel do flutuador. O cara que usa o termo flutuador, para mim, já merece um tapa na orelha. Mas, enfim, por que não usou desde o início do Flamengo? Não. Precisou perder, apanhar, jogar nada, ganhar só um carioquinho e sair se vangloriando como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, e depois o Flamengo fazendo exibições ridículas, em série. Desde que o Flamengo acabou o carioquinha, o Flamengo empilhou atuações ridículas, sempre insistindo no 4-3-3 com pontinhas. Chegou depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele finalmente, como dizia a minha avó, chegou a bunda à seringa. Ou seja, arrecuou os arfes, botou o Gerson, mas não cravou o Gerson pela ponta direita, como chegou a fazer em outros jogos. O Gerson já chegou a jogar de ponta direita e não rendeu, é claro, ele não é ponta direita. Ele é um 4º homem que atua pela direita e até pela esquerda. Se vocês forem rever o gol do Pedro, o Gerson está na ponta esquerda, minha gente. O Gerson está na ponta esquerda, é de lá que ele faz a jogada e toca para o Pedro fazer o gol. Então, isso foi o que reviveu o Flamengo. Escrevi há algum tempo, uma semana mais ou menos. Tite recua, o Flamengo avança. E é absoluta verdade. O Tite recuou nas suas convicções máximas, que é o 4-3-3 posicional com pontinhas, e ao botar um 4-4-2 com muita rotatividade, com muita movimentação, o Flamengo avançou. E foi o que aconteceu. No último jogo já tinha jogado muito bem, venceu do Corinthians de 2-0, mas com absoluta autoridade e com o futebol fluindo, o que é mais importante. Esse time do Flamengo é muito fácil você ver se ele está bem ou se ele não está. Quando ele está bem, com jogadores que o elenco possui, o futebol flui. É o Cebolinha para o Arrascaeta, o Arrascaeta para o Gerson, é o Gerson para o De La Cruz. A coisa anda, a coisa flui. Quando bota os caras atarrachados nas pontas e o Cone lá na frente, o futebol não anda, o futebol não flui. E o Tite estava insistindo. Finalmente, contra o Corinthians, ele recuou, botou o De La Cruz. Isso é outra coisa. Ele insistia com o De La Cruz na posição do Arrascaeta, quando era óbvio que não era essa a solução. O De La Cruz, a melhor atuação dele é sempre de segundo volante. Pois ele finalmente, contra o Corinthians, ele botou o De La Cruz na sua posição, botou o Lohan na posição do Arrascaeta e o Gerson flutuando pela direita. Então, é o flutuador. Agora ele é o flutuador. O Tite é um gênio. Rapaz, eu fico besta. Esses caras devem ter retrato de técnico na parede.
Deve acordar de manhã e rezar pro técnico. Me ilumine nas minhas análises táticas. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. O Tite estava fazendo uma cagada atrás da outra. Ele acertou porque ele finalmente percebeu que não ia a lugar nenhum com aquele esquema chechelento de 4-3-3 com pontinha. E agora o time engatou. Aí vocês acham, ele corre risco de voltar atrás? Pô, se ele voltar atrás, amigo, é caso de enfiar uma camisa de força nele e mandar pro hospício. Porque tá óbvio, tá evidente que o time é esse e a maneira de jogar é essa. Não interessa se vai ser o Arrascaeta, não interessa se vai ser o Pedro ou o Gabigol no futuro, mas a maneira de jogar é essa. Não interessa se vai ser o Cebolinha ou o Bruno Henrique. A maneira de jogar é essa. Ele antigamente fazia o contrário. A maneira de jogar era aquela outra, medonha, dos pontinhas, e qualquer que fosse o jogador, ele tentava tarrachar lá dentro do esquema posicional dele. Finalmente parece que isso acabou. E o Flamengo hoje fez um belíssimo jogo. Que jogaço do Flamengo do Tite. É o que eu falo, quando tem que elogiar, que elogie o Flamengo do Tite. O Tite hoje aprendeu, essa é a verdade. O Tite aprendeu que esse Flamengo, ele tem que ser ofensivo, que esse Flamengo, ele não pode ter medo de perder, que esse Flamengo tem que ser intenso. Que jogo do Flamengo do Tite hoje. Sabe por quê? Você sabe qual foi a principal virtude desse Flamengo do Tite? Que mudou completamente? O medo de perder. O Flamengo jogou pra frente. O Flamengo propôs o jogo. Detalhe. Mas se o time jogar ofensivo, o outro time vai criar chances de gol. O Bolívar criou chances de gol. Só que o Flamengo criou muito mais. É o que eu digo. Chega daquele jogo covarde. Chega daquele jogo burocrático de ficar tocando bolinha pro lado. Cebolinha aprofundando. Gerson criando jogada. O craque do jogo jogou muito. Arrascaeta buscando o jogo. Perdeu o gol feito no primeiro tempo, mas buscando o jogo. De La Cruz. Com esses jogadores, o Flamengo não pode ser covarde. Não pode. Então, hoje foi uma vitória do Tite. Por quê? Perdeu aquele medo de perder. Perdeu aquele ranço. Quando tem que criticar, eu critico sim. Agora, hoje, esse Flamengo do Tite foi o Flamengo que ele tem que ser na temporada, Tite. Pelo amor de Deus. Tem que ser o Flamengo que cria chance. Tem que ser o Flamengo que busca o gol. O Flamengo poderia ter saído do jogo de hoje com pelo menos 7-0. Eu vou lembrar chances claríssimas. Teve a chance do Arrascaeta na marca do pênalti, que ele deu uma bomba, o goleiro pegou. Teve uma chance do Pedro, que o Pedro foi displicente. Eu daria um esporro no Pedro, que ele tentou tocar por cobertura. Só aí já seria 6-0 pro Flamengo. É isso que o torcedor quer ver. Olha como é que tava o Maracanã hoje. Olha o Maracanã hoje, como que tava. Por quê? Porque é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. É criatividade, criando jogada, correndo, marcando pressão. Chega daquele medo de perder. E vou dizer, a pressão funcionou no Tite. Tá? É outro Flamengo, é outro. Por quê? Porque ele viu que aquele time burocrático e chato não agradava ao torcedor. A gente cobra do Tite quando tem que cobrar, só que não adianta classificar e agora mudar o jeito de jogar de novo. Que esse Flamengo tenha tomado vergonha, porque eu faço questão de repetir. O Flamengo do Atlético Goianiense, o Flamengo do Palmeiras, o Flamengo do jogo contra o Botafogo, Flamengo do jogo contra o Milionários, Flamengo do jogo do Palestinos, é inaceitável. Era inaceitável, sim. O Flamengo em terceiro lugar, quase ficando em último ontem, num grupo que tem Palestino, Milionários e Bolívar. E esse tem que ser o Flamengo pro restante do ano. Um Flamengo propositivo, um Flamengo sem medo de perder. Chega do torcedor rubro-negro ver aquela apatia, ver aquele ranço, aquele joguinho de bolinha tocada pro lado. Aquilo não é o Flamengo. E o Tite enxergou que isso é o Flamengo. Quando se critica, tem que falar. Quando joga mal, tem que criticar. Quando joga bem, eu faço questão de elogiar. Então, parabéns pro Tite e que jogo do Gerson. Cara, o que o Gerson jogou hoje, esse é o Gerson de 2019. Se o Gerson voltar a ser o Gerson de 2019, esse Flamengo cresce muito. Esse Flamengo com o Gerson, ele tem tudo para crescer muito. De La Cruz e Gerson. Gerson jogando do jeito que jogou hoje. O Gerson participou
participou de todas as jogadas de gol do Flamengo. O Gerson foi dele ainda aquela bola linda pro Pedro, quando ele tentou a cobertura no goleiro e perdeu o gol. O Gerson foi um gigante no jogo de hoje. Eu queria chamar a atenção de principalmente 2 jogadores, Gerson e Everton Cebolinha. A jogada individual do Cebolinha, naquele lance do primeiro gol do Flamengo, no primeiro minuto de jogo, ali o Cebolinha mostrou pra torcida aquele gol, tá? Aquela jogada do Cebolinha, ela foi fundamental. Por quê? Ela deu motivação pro torcedor rubro-negro. Porque, sendo sincero aqui, eu não tô aqui pra mentir, o torcedor do Flamengo hoje, ele foi pro Maracanã como incógnito. Eu vou ver aquele timaço, vou ver um time ousado, como eu já vi esse Flamengo jogar, ou eu vou ver o Flamengo covarde, o Flamengo sem vergonha na cara desse começo de brasileiro e da temporada passada. O torcedor tinha essa dúvida. E aquela jogada do Cebolinha, eu valorizo muito, porque aquela jogada do Cebolinha no primeiro minuto já acabou com a desconfiança do torcedor rubro-negro. No primeiro minuto ele faz uma jogada como aquela, sai o gol e o Cebolinha, pra mim, também fez um jogaço. Foi pra cima, intenso. Sabe o que é o Cebolinha? Cebolinha e De La Cruz, eles são o símbolo do que eu pedia nesse Flamengo. Chega de um Flamengo apático, chega de um Flamengo preguiçoso, chega de um Flamengo acomodado. O Cebolinha e o De La Cruz, eles dão intensidade pra esse time. Eles dão dinamismo pra esse time. Então, parabéns pra Cebolinha, De La Cruz, que também jogou muita bola, na minha opinião, e Gerson. Esses 3, na minha opinião, fizeram uma boa partida. Teve o Ayrton Lucas, que também fez uma boa partida. É um Flamengo que, jogando desse jeito, é um dos favoritos ao título da Libertadores. É um dos favoritos, sim, ao título da Libertadores. Porque é um Flamengo forte, é um Flamengo que ataca, é um Flamengo intenso e que não tem aquele medo de deixar a defesa aberta, que se dane. O Flamengo teve uma chance de levar o empate. Ou vocês estão esquecidos da bola do Bolívar na trave, dentro da pequena área. Mas é um Flamengo que buscou o jogo e é um Flamengo que anima, sim, o seu torcedor. Parabéns para esse Flamengo. Sobre o Gerson vinha sendo muito criticado. O Gerson fez uma cirurgia, o Gerson passou por uma cirurgia séria no rim e ele está se recuperando. Eu acho que o Gerson jogando o que está jogando, para mim, vai ser um dos principais jogadores do Flamengo nessa temporada. Quando o Marcos William diz iludido contra um saco de pancada, negócio é o seguinte, Marcos William, não é um saco de pancada mais esse Bolívar não, hein? Esse Bolívar vem sendo um time chato, esse Bolívar vem dando trabalho, então tem sim que se valorizar a vitória, porque o Flamengo passou o Bolívar no saldo de gols. Isso é importante. Dificilmente, tá? O Bolívar vai perder a liderança do grupo. Dificilmente, ou seja, já é uma campanha decepcionante para o Flamengo. Mas quando o Flamengo tinha o risco até de ficar fora da fase final da Libertadores, a gente precisa deixar claro que foi um baita resultado. Jogou muito bem, ganhou por 4-0 do Bolívar, um primeiro tempo simplesmente espetacular. Eu havia dito e tuitado, inclusive no jogo contra o Corinthians, né, que o Flamengo havia feito o melhor primeiro tempo dele na temporada. Foi superado hoje, né, no jogo contra o Bolívar. Então, a gente está vendo uma evolução do time do Flamengo. O Flamengo evolui tardiamente, é bem verdade. Poderia jogar melhor antes, né? Poderia estar jogando melhor desde antes, mas antes tarde do que nunca, né? Acho que o técnico Tite fez lá a mudança tática que era necessária, que a gente falava sobre isso faz tempo, não só a gente, né? Outros comentaristas também falavam sobre isso, essa mudança tática, né? Não jogar num esquema com 2 pontas, jogar num 4-4-2, e é assim que o Flamengo está jogando. Eu acho que a evolução tem que ser ao longo da temporada, né? Não adianta nada começar a temporada voando e depois cair. E esse era o meu medo, sabe? Porque o Flamengo fez um grande campeonato carioca, um grande campeonato estadual, e depois foi perdendo seu rendimento, né? Mas ele mudou a forma de jogar. Se isso vai fazer com que o Flamengo ganhe títulos nessa temporada, eu não sei. O que jogou o Gerson, né? O Gerson jogou demais. Muito triste nesta quarta-feira, no final da noite, durante o jogo do Flamengo, a morte do Apolinho. Infelizmente, tivemos essa notícia triste, inclusive o Luiz Penido, que estava narrando o jogo do Flamengo, se emocionou durante essa notícia muito triste que chegou para toda a nação. Vamos aqui acompanhar nesse momento. Diga, para tudo, para o jogo, 4-0 para o Flamengo.
Eu quero pedir desculpas, ouvintes, pela minha emoção. São 25 minutos do segundo tempo. E hoje, 15 de maio de 2024, acaba de falecer o Washington Rodrigues, o Apolinho, supremo ídolo, parte para a morada eterna. Depois de uma vida tão brilhante, deixando um legado, entrando na história do rádio. Momento emocionante a narração do Luiz Penido na Rádio Tupi, anunciando a morte do colega Washington Rodrigues, o Apolinho, com tanta história no rádio brasileiro, nos deixou nesta quarta-feira aos 87 anos. O Apolinho, um dos grandes comunicadores do rádio brasileiro, grande comentarista, estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tratava um câncer. Passou grande parte da carreira com cobertura de 11 Copas do Mundo, nos microfones da Rádio Globo e da Rádio Tupi. Flamenguista fanático, Apolinho também ficou marcado por ter assumido como técnico do rubro-negro em 95, ano do centenário do clube, durante um período conturbado, que contava com aquele famoso ataque dos sonhos. Falaram que era o melhor ataque do mundo, com Romário, Sávio e Edmundo. Pelo Flamengo foram 26 jogos como técnico, 11 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. 3 anos depois, ele voltou ao Flamengo como diretor de futebol. Depois da vitória do Flamengo no Maracanã sobre o Bolívar, o técnico Tite e o Luiz Penido falaram sobre o adeus ao Apolinho. Fica aqui as condolências, os sentimentos, a família. Eu, de longe do Rio Grande do Sul, eu ouvia Apolinho, eu vi ele quando técnico do Flamengo. Então tem toda uma história, um legado muito bonito. E quando no futebol muito pouco se ouve falar mal de alguém, é porque ele é bom. É porque ele é bom. Então fica aqui o meu abraço à família toda e meus sentimentos, nossos sentimentos todos em relação ao Apolinho. Ele era de uma sensibilidade invulgar. Por isso essas sacadas todas, Geraldinos, Arquibaldos, né? E por aí vai, né? Tudo que existe aí, briga de cachorro grande e tal, ele sempre teve uma capacidade de se expressar para as pessoas de uma forma que, de A a Z, todos entendessem. Ele não tinha nada empolado, ele não errava no português, mas ele não falava nada difícil. Então era assim, só gênio. Então o Apolinho, eu sei que ele já chegou no céu, com certeza. É difícil, né, Penidão, segurar a emoção de perder um companheiro como o Washington Rodrigues. É verdade, uma linguagem muito simples, muito clara, um poder de comunicação gigantesco tinha o Apolinho, que nos deixa aos 87 anos. Nossas condolências aos fãs, aos amigos, aos familiares do Washington Rodrigues. Elton. Pois é, Edu, eu comecei no rádio, né? Então a gente tem um rádio em Salvador, na Bahia, tem muitas referências nacionais, né? E eu acho que o Apolinho acabou sendo referência para muita gente. Muita gente tentou ser como ele, mas é como o Penido falou, né? Gênios você não consegue copiar. Gênios são únicos. E ele realmente era muito diferente, né? E se comunicar é muito difícil. Comunicação no rádio mais ainda. Você não sabe o que está te ouvindo. É um público diverso. Você precisa ter uma linguagem que você consiga atingir todos, né, que estão te ouvindo. E ele tinha essa capacidade, ele tinha esse talento. E é isso, os gênios não conseguem ser copiados, né? Eu acho que o legado fica muito, porque foi um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro que infelizmente a gente perde nessa quarta-feira. Infelizmente perdemos aí o Apolinho e deixamos aí as condolências aí para toda a família, os amigos dele. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.